Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui agora, ainda no nosso módulo de número 2, onde nós vamos falar sobre a infidelidade conjugal. Dentro disso, nós falaremos sobre divórcio, sobre novo casamento, o que a Bíblia tem a nos orientar sobre isso. E como sempre, pessoal, nós vamos fazer isso de forma clara, objetiva e breve, sem enrolação, porque aqui a teologia é simplificar. Observe aí a sua tela, por gentileza. Olha, o texto base para nós hoje está em Provérbios, capítulo 6, versículo 32, que diz: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Olha só, pessoal, esse provérbio aqui, ele foi escrito por uma pessoa que tinha conhecimento de causa. Salomão escreve isso. No auge ali da sua vida amorosa, Salomão teve 1000 esposas, pelo menos catalogadas pela Bíblia. 700 eram princesas e 300 eram concubinas, ou seja, empregadas das princesas. E elas serviam para ele também como mulher. E ele diz, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Quem age assim, cometendo tal ato, é falta de entendimento, porque ele está pensando só com a carne. Ele não está pensando com o entendimento, com o espírito. Ele só está querendo satisfazer o seu prazer momentâneo. Aí fica uma pergunta. Será que vale a pena? Será que compensa você trocar uma vida toda por 10 minutos, meia hora que seja? Será que compensa você trocar a sua casa, a sua família, a sua paz, a sua comunhão com o Criador por causa de um prazer carnal momentâneo? Quem é falto de entendimento, aqui ele está te chamando no português de burro, biruleibe, puxuruco, é isso. É isso que Salomão está dizendo. E ó, quem está falando isso sabe do que está falando, tá? Então nós vamos observar aqui o que é o adultério, qual que é o ato de adultério, o que Jesus falou sobre isso. Muitas coisas legais agora nessa próxima aula. Observe aí a sua apostila, por gentileza. Hoje nós vamos reconhecer que o adultério é um pecado grave, nós vamos elencar as consequências da infidelidade conjugal, nós vamos pontuar alguns conselhos preventivos contra a infidelidade. A internet, pessoal, é o primeiro fator que nós vamos tocar aqui. Se bem usada, a internet pode ser uma bênção. Ela proporciona um mundo imenso de novas oportunidades, amizades e empregos. É um espaço virtual que congrega pessoas de diversas origens e tipos. A maioria das pessoas sente uma certa segurança e um falso anonimato, e assim revelam seu lado mais obscuro, acessando coisas e se conectando com todos os tipos de pessoas. O segundo problema é a amizade profissional. Quando trabalhamos numa empresa, conhecemos diferentes pessoas. Naturalmente, as afinidades aparecem e estabelecemos permanente comunicação com elas. A amizade profissional é uma consequência direta do nosso trabalho. Também nós temos os relacionamentos na igreja. Na igreja local, também nos relacionamos com pessoas distintas. No convívio com os jovens, na rede de mulheres e homens e outros. A igreja é um local onde temos ótima oportunidade de estabelecermos laços fraternos de amizade com pessoas distintas. Nós observamos aqui que algumas coisas hoje contribuem para um ato de infidelidade conjugal. Eu estava comentando com os alunos em uma das salas de aula presenciais que a gente tem, e a gente parou para refletir uma coisa. Antigamente, quando eu era jovem, quando eu queria namorar com uma menina, eu lembro que eu passava na frente da casa dela por diversas vezes, a pé, de bicicleta, fingia que eu estava indo em algum lugar, até que ela me visse, para me chamar, para a gente conversar. Eu fico imaginando se na nossa época tivesse WhatsApp, se tivesse Instagram, essa forma maravilhosa de você trocar mensagem com alguém. E hoje o pessoal tem essa facilidade, tá? Só que a internet, o ambiente de trabalho e o ambiente da igreja são fatores que contribuem fortemente para um ato de infidelidade. E se nós não tomarmos cuidado, mesmo sendo cristãos, nós podemos cair. A Bíblia diz o seguinte: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então essa é uma realidade que nós devemos. Não vai achando que você é um super-homem, que você é a mulher, a Capitã Marvel, que você é super poderosa. Não, tá? Ambiente de igreja também tem possibilidade de infidelidade? Com certeza, tá? Ambiente de trabalho? Piorou, tá? Internet? É uma coisa absurda. O que acontece, pessoal? Na internet, as pessoas têm uma falsa sensação de anonimato. Mas se você parar para pensar, dá para descobrir quem você é, por mais que você faça perfis fakes. E é na rede social que as pessoas estão se mostrando agora. O que tem de mulheres casadas, bonitas por sinal, que colocam fotos sensuais
E a pessoa vê aquilo ali e fala assim, nossa, mas é assim? Na igreja parece tão tranquila, aqui ela tá tão para frente. Nós devemos tomar cuidado com a exposição, expor os nossos filhos, expor o seu corpo, tá? E tem marido que gosta que a mulher se exponha. Ele gosta, isso aqui, pessoal, é uma perversão sexual, tá? Então, a internet contribui para o ato de infidelidade. No trabalho contribui muito, porque tem muita mulher carente que vai trabalhar fora, homem também. Tem homem que não beija a esposa em casa, mas no trabalho ele quer beijar a secretária, ele quer beijar as amigas de trabalho, ele elogia as amigas de trabalho, mas em casa não elogia a esposa, tá? E uma mulher, quando ela recebe um elogio, por exemplo, a irmã chegou na igreja, ela cortou o cabelo, e um irmão na igreja fala assim, nossa, como o seu cabelo está lindo. O que você fez? Você fez escova? Qual que foi a medida que você tomou aí? Que, nossa, você tá maravilhosa. Isso vai entrar no coração dela, tá? Porque às vezes o marido não elogiou ela dessa forma, tá? E eu pergunto para você, quando essa irmã for se arrumar de novo para ir pro culto, ela vai se arrumar para quem? Se você disse para esse irmão que elogiou ela, você acertou. Porque ela vai querer chamar a atenção dele de novo. E aí, pessoal, começa num elogio, começa numa mensagem, começa num coraçãozinho colocado numa foto na rede social, entendeu? Começa, é uma brecha. E se abrir precedentes para isso, o final é trágico, tá? Ambiente de trabalho contribui, igreja contribui, internet contribui. Observe aí a sua apostila, por gentileza. O adultério à luz da Bíblia. O conceito e a origem da palavra. A palavra adultério, pessoal, significa dormir em cama alheia, tá? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, da CPAD, é a relação sexual entre uma pessoa casada com outra que não é o seu cônjuge. Tal ato é um pecado gravíssimo perante Deus, sendo condenado tanto quanto em o Novo Testamento como no Antigo Testamento, conforme Êxodo 20:14, Deuteronômio 5:18, Romanos 13:9 e Gálatas 5:19. É um ato tão grave que lá no tempo da lei mosaica, a pena para o adultério era o apedrejamento e a morte, conforme Levítico capítulo 20, verso 10 e Deuteronômio 22:22. Ok? Olha só que interessante. E é preciso vigiar. A infidelidade conjugal é um processo maligno que tem o início na mente. No começo são apenas alguns pensamentos que surgem de mansinho. Se estes, porém, não forem combatidos, acabam por nos impregnar a alma e o coração, redundando em atos vergonhosos. Tomemos muito cuidado com o que vemos e pensamos. Salmo 101, verso 3, Filipenses 4:8. Devemos tomar cuidado com as redes sociais, pois as pessoas se mostram sensuais e promíscuas na maioria das vezes, e isso pode nos despertar para o mal. Por isso, vigie. Nós precisamos, juntos, como casal, buscar a presença de Deus e não desprezar o cônjuge. Sem a presença de Deus, o casal torna-se vulnerável às investidas do maligno. É imprescindível que o casal ore junto. Não precisa ser horas, mas apenas momentos de comunhão com o Senhor juntos. Todavia, a comunhão diária com o Senhor, por intermédio da oração, da leitura da Bíblia e do jejum, além de fortalecer-nos, ajuda-nos a ter um bom relacionamento com o cônjuge. A presença divina auxilia-nos a suportar essas crises. Olha só, interessante. Nós temos que tomar cuidado. O termo adultério ou infidelidade conjugal vem daquela sentença que é dormir na cama alheia, tá? E consiste numa pessoa casada ter um ato sexual com uma pessoa que não seja o seu cônjuge, sendo ela casada ou não. Mas se for uma pessoa diferente com aquela que você tem os votos do matrimônio, já consiste numa infidelidade conjugal, tá? Nós temos que tomar cuidado, pessoal, porque nós vivemos o momento das facilidades. Principalmente nós que trabalhamos na igreja, que cuidamos de liderança na igreja, trabalhamos como obreiros, como presbíteros, evangelistas, pastores e assim por diante, nós temos um telhado de vidro gigante, tá? Então muitas pessoas têm a gente que é obreiro na igreja, liderança na igreja, como um exemplo que nós devemos verdadeiramente ser. Tá? E quando você ajuda alguém, aquela pessoa que está fragilizada, aquela pessoa que está num momento ali difícil, se você ajuda, aconselha, essa pessoa ela tem uma tendência muito grande de se apaixonar pelaquela pessoa que está ajudando, com uma gratidão, entende? E, infelizmente, muitas pessoas mal preparadas ou até mal intencionadas, elas acabam se aproveitando dessa condição. E aí acontecem várias aberrações. Então, existem lideranças de ministérios, existem obreiros, às vezes até mesmo usados por Deus, que na hora que eles veem que eles podem obter vantagem sobre alguém ou sobre alguma situação,
eles não pensam duas vezes antes de fazer isso. Então, de forma sexual e de forma também financeira. Então a pessoa ali, ela ajuda a pessoa está fragilizada, ela vai fazer tudo que aquela pessoa pedir. E essa pessoa, mal intencionada, ela vai arrancar dinheiro, induzir aquela pessoa ao erro consigo mesmo. Ela vai obter resultado ou vantagem em cima disso. Isso aqui é muito grave, tá? Então nós precisamos tomar cuidado com a infidelidade conjugal. Nós, como homens casados ou mulheres casadas, devem dar primazia ao cônjuge. Os filhos são legais? São presentes de Deus? Com toda certeza. Nós devemos tratá-los bem? Mais do que tudo. Só que, dentro de um casamento, dentro do laço do matrimônio, a pessoa mais importante dentro da sua casa precisa ser o seu cônjuge. Porque os filhos, uma hora, vão crescer, vão casar e vão bater asa e voar. Quem que vai ficar com você para colocar a sua dentadura no copo vai ser o seu cônjuge. Se você ficar internado, ficar hospitalizado, quem é que vai estar na cama ou naquela poltrona do lado da sua cama? Vai ser o seu cônjuge. É a pessoa mais importante para você, não desmerecendo os outros, tá? Mas se nós não tivermos esse conceito de importância, é muito fácil a gente cair no pecado da infidelidade conjugal, consequentemente conhecida como adultério, tá? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, nós precisamos observar o que o nosso cônjuge precisa, dar importância para ele, não desprezar ele. Se a gente ler 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23, vai dizer assim, olha, que a Mical, filha de Saul, não teve filhos. Por quê? Deus fechou a madre dela porque ela desprezou o marido no coração, para não suscitar linhagem desse desprezo. Olha que coisa forte isso, tá? Então, nós que temos família, nós que somos casados, marido com a sua esposa, a esposa com o seu marido, nós precisamos valorizar o nosso cônjuge. Tomar cuidado com a internet, tomar cuidado com as amizades no trabalho e tomar cuidado com as amizades na igreja. A igreja é um lugar onde tem pessoas de todo tipo, de todos os estilos, pessoas carentes, pessoas que não têm carência, mas nós temos que tomar muito cuidado. E para fechar essa aula aqui, queria dizer uma coisa. Eu observei, muitos crentes, eles têm uma mania muito ruim, e se você faz isso, eu queria que você repensasse. Tá? Eu já tive problema com isso, e eu já vi diversos casos de pessoas que tiveram dificuldade com isso. Tem crente que ele é tão crente, ele é tão abençoado, ele quer partilhar tanto, que ele cria uma lista de transmissão no WhatsApp e ele manda mensagem para todo mundo. Tá? E aí, pessoal, isso dá problema, porque a mensagem que você vai mandar, ela vai chegar para homem, para mulher, de diversas faixas etárias, dependendo de quem você colocou na lista de reprodução. E eu acredito que hoje você pode colocar 300 pessoas. Tá? Mas, se você formula uma mensagem, por exemplo, Deus é amor, o amor de Deus, eu te amo em Cristo Jesus e tal, beleza, é uma mensagem maravilhosa. Só que pode cair para um marmanjo, e vai cair para um marmanjo, ele vai olhar assim, amém, demorou, tamo junto. Só que se essa mensagem do eu te amo, você é importante para mim, pode cair para uma mulher que está carente, que não está se sentindo amada, e aquilo ali pode dar um problema. Ou você pode cair no celular de uma mulher e o marido dela vê que por que esse fulano aqui tá mandando mensagem para minha esposa? Isso também vai dar problema. Já aconteceu comigo, eu tô falando porque já aconteceu comigo, tá? E eu já vi acontecer com várias pessoas também, tá? Teve um caso, para fechar aqui essa questão da infidelidade, de um amigo meu, ele congregava na Chama Divina. E ele mandava, muito crente, muito abençoado, ele mandava. E aí, uma irmã separada, ela recebia essa mensagem e ela criou na cabeça dela que o irmão estava apaixonado por ela, que ele mandava mensagem todo dia. Mas ele tem a esposa, tem os filhos dele. E aí, um famigerado dia, ele foi trabalhar, essa irmã foi lá na casa dele. Chamou os filhos, chamou a esposa e falou, olha, eu estou tendo um caso com ele. A mulher deu, mas como assim? Deu aquele rebuliço, tá aqui as mensagens dele, ó. Todas as mensagens dele, ó. Todo dia ele manda mensagem, tá aqui, eu tô provando. Quando esse irmão chegou do trabalho, tava um chororô na casa dele. As filhas chorando, a esposa chorando. Ele falou, mas o que tá acontecendo aqui? A irmã, não, eu vim aqui contar sobre nós. Ele falou, mas sobre nós o quê? Você tá doida? Aqui as mensagens que você... Eu tô apaixonada por você também, vamos viver juntas. Ele falou, não, irmã. O que eu tô mandando pra você, eu mando pro fulano. O ciclo, todo mundo recebe, não tem nada de... Até esse irmão explicar que nariz de porco não é tomada, o caos estava estabelecido. Tá? Ele quase perdeu a família. Tá? As filhas olhavam para ele e falavam assim, como é que o senhor pode ter feito isso com a gente? E, irmãos, é uma dor de cabeça. Então, se você faz isso, um conselho, se eu posso te dar um conselho, para com isso. Não é de muito falar que a gente vai ser ouvido. Eu sei que você tem muita mensagem,
para postar. Então posta no seu status. Posta no status do WhatsApp, posta no status do Instagram, do Facebook. E quem quiser ler, que leia. Agora, quando você envia, tá? Eu, particularmente, se você estiver assistindo essa aula e você tem lista de transmissão e você manda mensagem para mim, eu estou nessa lista, pode ter certeza que você está bloqueado. Quando chega a mensagem para mim em lista de transmissão, eu já vejo, já bloqueei a pessoa, porque eu sei. Agora, se a pessoa mandou uma mensagem particular, ela digitou aquilo exclusivamente para mim, você percebe, tá? É uma posição minha. Nós temos que tomar cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque a infidelidade conjugal está aí. É um tema gritante hoje, tem acontecido corriqueiramente na vida de muitas famílias, até nas melhores famílias. E nós que somos servos de Deus temos que tomar cuidado e amar e principalmente respeitar a nossa família, a nossa casa, e eu tenho certeza que fazendo isso, o Senhor continuará nos abençoando. Vamos valorizar aquilo que nós temos, a família que nós construímos e constituímos, e eu tenho certeza que a bênção do Senhor é sobre a tua casa. Fico à disposição, qualquer dúvida, qualquer conversa, se você quiser conversar sobre esse assunto, eu estou à sua inteira disposição, e até a próxima aula que nós trataremos de divórcio e novo casamento. Deus abençoe, até lá!